E aí, bem-vindo ao canal Leidos e hoje eu vou falar um pouco sobre esse filme Testemunha Fantasma. Recentemente estreou na Netflix. É um filme filipino. Foi dirigido por Mikael Red, ou Red, que é um cineasta independente das Filipinas, né? Ele tem um trabalho que foi o mais conhecido, que é esse filme chamado Birdshot, que é um longa-metragem. Eu não sei como é que se pronuncia o nome desse cara, porque a linguagem filipina, ela é muito peculiar, né? Porque eu estava vendo o filme e parece que eles misturam o inglês com talvez o filipino mesmo e com o espanhol um pouco. Então tem um pouco das três línguas ali e eles falam tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, uma hora tá falando em filipino e do nada solta uma palavra em inglês e outra em espanhol. Então é meio estranho. Então eu não sei como é que é essa pronúncia, mas eu vou supor que é Mikael Head, tá? Seja como for, esse produtor aqui, na verdade o diretor, é também o cara que escreveu o roteiro, tá? Então ele tem um. É bem autoral, né, digamos assim. Então vamos falar um pouco sobre esse filme, o que é que eu achei dele, se eu gostei ou não e tal. E não vai ter spoilers, tá? Só falando das minhas opiniões mais gerais do filme mesmo. Sem falar sobre roteiro, eu vou falar um pouco sobre o roteiro, mas não nada específico, tá? Eu vou falar o que eu achei do roteiro, assim, mas eu não vou entrar, não vou falar nem sinopse. Então, seja como for, vamos para esta pequena crítica. Esse filme ele tem uma fotografia meio cinzenta, que dá esse aspecto meio dark pro filme, né? Que é geralmente o que a gente tem no filme de terror. Eu acho que não é ruim, tá? É até legal, é bacana, interessante. Mas se a gente pegar, recentemente a gente tem alguns filmes que fazem, mesmo sendo terror, eles têm uma paleta de cores bem colorida. E isso é bem interessante de se trabalhar no terror, né? Um exemplo que eu consigo pensar agora, se bem que ele é bem diferente de qualquer coisa, que é o filme do Gaspar Noé, que é o Clímax, né? Ele não tem uma fotografia meio dark, não. Ele é bem colorido, tem uma paleta de cores bem vívida e todas as cores, na verdade, do filme, elas são bem, tem uma, digamos, uma matiz de cor muito grande, muito variada. Esse filme tem alguns jump scare, mas só que não é bem jump scare. Quer dizer, ele faz um pouco de jump scare, mas não é talvez da forma como os ocidentais fazem, né? Ele coloca algumas imagens assim, às vezes meio que do nada, mas às vezes é tipo parece que ele te dá a imagem e só depois que ele aumenta o som para fazer com que você tenha um medo. Então, isso faz até com que o jumpscare não seja muito eficaz, né? Na verdade, nenhum dos jumpscares desse filme conseguiu me pegar, então. Agora, quanto ao ritmo do filme, ele tem um ritmo meio arrastado, né? Então, ele começa bem devagar e ele permanece assim até boa parte do filme. E ele acaba criando meio que um ciclo de um personagem contra meio que uma coisa, e daí aquilo tem pouca função narrativa, é meio que só para criar sustos e não acrescenta nada, e depois o personagem encontra outra coisa, e de novo, só para criar sustos e mais sustos, e pouco isso acaba rendendo para a história. Em algum momento, é claro que você tem algumas informações que vão fazer sentido para o enredo, né, que vão esclarecer a história que a gente está vendo ali. Mas de modo geral, ele acaba se tornando um pouco cansativo, arrastado e meio repetitivo. Quando eu tava falando do roteiro aí, esse é um aspecto interessante, né? Porque a história, ela parece um pouco meio complicada de você entender no começo, porque você não sabe bem quem personagem que é personagem, né? Começa a falar de uma Ana, e depois de uma Clara, e depois de uma Érica. Começa a falar dessas meninas e meio que eu fico sem saber quem é quem. Mas conforme o filme avança, isso fica claro, tá? Até o final do filme. Ele consegue desfazer essa confusão que fica um pouco no começo, que você fica sem entender o que está acontecendo ali, mas o filme consegue depois explicar bem isso e, de certa forma, é um pouco, ele tem um pouco de diálogos expositivos, né? Às vezes, chegou uma parte do filme que eu já tinha entendido, eu sabia quem era quem, eu estava entendido a história, ele já tinha introduzido um elemento que já me explicou uma boa parte do roteiro, mas daí ele meio que para ter certeza de que o telespectador entendeu, né, o que se passou ali, ele vai e coloca de uma forma expositiva. Isso eu achei meio ruim, né? Tipo, ele já tinha introduzido aquele elemento, ele faz um resumão do filme para você, caso não tenha prestado atenção, ali agora você pega direitinho o que está acontecendo. Então eu até tinha pensado em fazer
uma segunda parte no vídeo falando sobre a história para explicar um pouco, não explicar, mas falar um pouco o roteiro para quem sabe alguém não tivesse entendido, mas cara, dá para você entender assim, é só prestar atenção, sabe? E você vai conseguir entender bem o que está acontecendo ali. E o roteiro ele funciona de maneira boa, tá? Não tem nenhuma decisão muito ilógica ali, os personagens tem algumas coisas, tipo, a personagem principal, ela age de uma maneira. Mas isso pode ser bom ou ruim, porque ela age de uma certa maneira que você fala, peraí, ela tá presenciando certas coisas e ela não tá achando isso tão estranho. Talvez ela tivesse já presenciado coisas parecidas no passado e isso não é muito bem explicado. Mas se explicasse poderia ser um pouco expositivo demais, então ele opta por não mostrar e você subentende que isso pode ter acontecido no passado. Porém, como ele é expositivo em outros aspectos, fica meio como se fosse uma falha de roteiro. E também tem um personagem que é introduzido lá durante um momento da história e depois eles esquecem de falar daquele personagem e a gente não sabe o que aconteceu com tal personagem. Tipo, até o final do filme eles meio que esqueceram desse personagem que é introduzido lá no começo e depois some. E para falar a verdade, ainda nesse aspecto de roteiro, a história desse filme é um pouco genérica, né? No começo eu até achei que ele podia talvez trazer uma coisa meio subversiva, mas ele faz uma coisa assim que vai por um caminho bem estabelecido, tem poucas surpresas, né, durante a execução do filme, mas de modo geral ele é bem genérico. Então, é. Mas eu tô falando só aspectos meio ruins do filme, né? Tem uns aspectos bons que eu vou ressaltar agora. Por exemplo, esse filme tem uns momentos bem tensos. E esses momentos são muito bons porque ele consegue gerar uma tensão em umas cenas em que é basicamente diálogo. Então uma personagem está conversando com uma personagem lá e através desse diálogo que elas têm, você começa a sentir um certo medo assim, sabe, pelas respostas, pelas perguntas que são feitas, e ele joga alguns elementos que conforme o filme avança você entende por que estava ali, né? Faz sentido com o que o filme está querendo te mostrar. Então, essa questão de introduzir esses elementos de tensão nos diálogos é muito bom. E se isso fosse melhor executado, se esse filme tivesse uma. Talvez não optasse por esses jumpscare, tentasse fazer uma coisa um pouco diferente, cara, poderia ser muito bom, porque se você fazer esses elementos em outros filmes e trabalhar isso bem, questão de diálogos tensos, e construir uma atmosfera bem tensa mesmo, você consegue gerar uma coisa muito bacana, né? Uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito hoje em dia, que eu já estou um pouco saturado desse negócio de jump scare, de roteiro convencional em filmes de terror, né? Outro aspecto positivo que eu posso ressaltar é quanto ao design, vamos dizer assim, de uma das criaturas. Não é bem criatura, mas é que eu estou tentando ser bem genérico para não atrapalhar a experiência das pessoas. A questão é que tem um design ali bem bacana de como é essa coisa e dá muito medo mesmo. Em algumas cenas em que tem a interação da personagem com a coisa ali. Então, pelo menos funcionou pra mim, né? Pode ser que alguma pessoa ache meio, sei lá, eu já tive coisa que eu achei assustadora, as pessoas olham e começam a rir. Então, isso é muito subjetivo, depende muito da sua opinião pessoal mesmo. Mas eu particularmente achei muito bacana. E no final, eu acho que ele é um filme mais ou menos. Ele não é exatamente ruim, mas também não é lá muito bom. Na verdade, não tem nada nesse filme que que vai fazer com que eu fique pensando nele, ou que vai fazer com que ele fique comigo por um bom tempo. É tipo uma coisa que eu assisti, eu vou esquecer provavelmente daqui a uns 3 dias e tal, e vamos ver outros filmes. Não é nada muito marcante. Então é isso, cara. Se você gosta de filmes que saem um pouco dessa pegada ocidental e venham para um lado diferente, então é isso, cara. Se você gosta de filme de terror que sai um pouco dessa pegada de Hollywood, de fazer filmes de terror, ele tem uns aspectos um pouco diferentes, alguns iguais e tal. De modo geral, ele é um pouco arrastado, então se você tem paciência, talvez seja uma boa pedida para você, para ver, né, o que você acha. Se você é um cara que não tem muita paciência, então talvez não seja o filme ideal para você. No mais é isso sobre esse filme, tá? Como eu disse, ele é um filme que eu achei mais ou menos. Não vou ter nada de muito bom pra falar, mas também não tenho nada de muito ruim. Então é isso, até o próximo vídeo e falou!